Olá, me chamo José Rocha e estou aqui para falar um pouco sobre o Laboratório 5 da disciplina de circuitos digitais, que trata da implementação de uma MDE, ou seja, uma máquina de estados. Bom, a proposta do laboratório é desenvolver esse bloco operacional aqui, que ele é capaz de definir o estado atual da MDE nessa saída E aqui de 3 bits, onde essa saída é direcionada para um display de 7 segmentos, onde será mostrado seu valor em decimal. Além disso, essa MDE produzirá uma saída que deverá ser direcionada para essa saída Z, como mostra aqui nessa figura. A interface também apresenta uma entrada de clock, uma entrada clear, e toda vez que quando ela está em nível lógico alto faz com que a MDE volte para o estado inicial. Além dessas entradas U e Y, que são usadas para implementar a transição dos estados dessa MDE. Basicamente, para desenvolver a solução desse laboratório, eu terei que implementar esse diagrama de estados, onde há a existência de 6 estados: o estado A, o B, o C, o D, o E e o F. Esse diagrama ele é denominado diagrama de Moore, pois internamente a cada estado nós temos a representação do estado e o seu valor de saída. Outra coisa que foi observada também é que o estado C não tem representatividade, pois não existe nenhuma transição que chegue até ele vinda dos outros estados. E para representar esses 6 estados, eu utilizei um conjunto de 3 bits, pois com isso eu teria 8 possibilidades de representação, onde para o primeiro estado, o estado A, eu representei pelo bit 000. Para o estado B, representei por 001, o estado C 010 e por aí vai. Com esse diagrama aqui eu desenvolvi uma tabela de estado que será demonstrado no slide seguinte. Bom, aqui nesse slide eu tenho a tabela de estado, onde ele representa todas as possibilidades de transição desse diagrama que foi visto aqui no slide anterior. Então, por exemplo, aqui para o estado A, nós temos a entrada aqui U sendo 0 e X, ou melhor dizendo, e Y como sendo X, ou don't carry. Por quê? Como vemos aqui no diagrama de estados, para ele continuar nesse estado aqui A, ele só precisa que o U ele seja barrado. Então ele não depende do valor de Y, ele apenas verifica se o U for barrado, ele continua nesse estado. Por isso que para essa sequência de entrada, o estado futuro se mantém. E como é visto aqui no diagrama, nesse estado A, ele tem a saída como sendo 0, saída Z. Para essa possibilidade aqui, quando o U é 1 e o Y é 0, nós vemos aqui no diagrama, o U é 1 e o Y sendo 0, barrado. Então ele vai para o estado D, que eu representei aqui pela sequência de bits 0, 1, 1. A lógica para os outros estados seria da mesma maneira, até chegarmos no último estado, o estado F. Então, aqui está o circuito completo, né? Que eu implementei depois de ter preenchido aquela tabela de estados. Eu obtive as equações booleanas e implementei o circuito aqui. Aqui eu vou simular aqui para ver como é que ficou, né?
Essa é a entrada de coque, é a entrada que o professor pede, né? Uma entrada quadrada, uma onda quadrada, entrada de coque. Eu vou retirar ela daqui só para ficar mais fácil de ver a simulação. Vou começar aqui no estado 00, né? Vou simular. Pronto, ela começa no estado A, né? Que eu representei aqui no display pelo número decimal 0. Agora eu vou fazer com que ela vá para o estado D. Então como é que ela vai para o estado D? Quando o U é 1 e o Y ele é barrado, ou seja, o Y ele tem que ser 0. Então o que é que eu faço? Eu coloco o nível lógico alto no 1, deixo o Y barrado, o Y com 0, e dou um pulso de clock. Aí ele vai para o estado D. O estado D eu representei pelo número decimal 3. O A vai ser o 0, o B é o número 1, o C é o número 2, o D o 3, o E o 4 e o F o 5. Eu estou aqui nesse estado D, né? Vamos ver aqui. Pronto, eu vou fazer com que ele vá para o estado E. De que forma ele vai para o estado E? Apenas se eu tiver o U sendo 1, não importando o valor de Y. Então, se no 1 tiver 1, ele já vai para o estado E, que no caso aqui é representado pelo número 4. Então, se eu der um pulse de clock, ele vai para o número 4. Vou fazer só mais uma simulação aqui para ficar bem claro. Ele aqui está nesse estado E, né, que é representado pelo número 4. Então vou fazer com que ele vá para o estado B, que é representado pelo número 1. De que forma? Para ir para o estado B, tanto o U como o Y tem que ser barrado, ou seja, os dois tem que ser 0. Então eu faço aqui o U e o 1 ser 0, dou um pulso de clock e ele deve ir para 1, né? Que é o estado B que eu representei aqui. Pronto. Como vocês veem, a simulação está perfeita.